Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Coelho, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu falo com você, que assim como eu, é fã de filmes de terror produzidos lá nos anos 80. Diversos clássicos surgiram nesta década. Não só os filmes de alto orçamento, como também os de baixo orçamento, chamados filmes B. Como o orçamento era pequeno, a equipe cenográfica, os efeitos especiais eram feitos de forma bem artesanal, o que nós gostávamos muito. E nesses filmes B, uma das garotas mais lembradas da década e que se tornou cult ao longo dos anos foi a Linnea Quigley. E é sobre ela que eu vou falar hoje. Para você que assistiu O Retorno dos Mortos-Vivos lá de 1985, vai lembrar da Trash. Trash era o personagem encenado pela Linnea Quigley, aquela punk de cabelo rosa, meio avermelhado, né, com roupas cheias de caveira, né, apertadas no corpo, e que fazia parte de um grupo que foi visitar o cemitério onde acabou acontecendo o ressuscitar dos mortos, onde os mortos voltaram à vida após o gás ser mandado para os ares e ter uma chuva tóxica. E a Linnea, ela ficou muito famosa nesse filme porque ela fez uma das cenas mais lembradas dos anos 80, dos filmes de terror, que foi a dança lá no cemitério, e também pela sua participação em geral nesse filme. Lembrando que O Retorno dos Mortos-Vivos foi um filme de 1985, mas a Linnea tem uma história muito maior do que simplesmente ser lembrada pelo Retorno dos Mortos-Vivos. Ela é uma das rainhas, né, do grito, ou em inglês Scream Queens. A Linnea, ela fez ali uma tríade de filmes que foram muito lembrados na década de 80. Mas ela nasceu lá em Iowa, na cidade de Davenport, em 1958. A Linnea hoje já tem 67 anos. E ela começou na carreira de modelo. É uma bela garota, né, loira, né, tinha um corpo atlético. Tanto que no seu tempo como modelo ela também fez alguns vídeos de séries de ginástica, de musculação, né, o workout, em que muitas mulheres compravam as fitas de vídeo para fazer os exercícios em casa. Como Iowa era um estado em que o trabalho era limitado e os holofotes não eram tão grandes, ela se mudou para Los Angeles. E lá sua carreira como modelo acabou ganhando voos maiores. E aí a Linnea, lá nos anos 80, após alguns trabalhos, ela achou o seu nicho. Ela já estava começando como atriz, ela tinha feito algumas participações, mas o papel dela em Retorno dos Mortos-Vivos foi marcante, a ponto em que ela começou a ser amada pelos fãs de filmes de terror, dos filmes trash, dos filmes de baixo orçamento. E aí a personagem dela em Retorno dos Mortos-Vivos acabou ganhando um espaço enorme. Talvez seja a personagem mais lembrada daquele filme, e o que fez com que diversas portas se abrissem para a Linnea. Como ela já fazia vídeos de ginástica, ela gravou alguns filmes chamados de Horror Workouts, em que havia alguns vídeos que ela fazia esses exercícios, mas apelando para o seu figurino provocativo e também fazendo referências à sua participação em filmes de terror. Então ela foi ali no hype, né, na vibe do Retorno dos Mortos-Vivos, e ela aproveitou o mercado que estava se formando. Não eram só as garotas que estavam interessadas em fazer atividade física que compravam as fitas de vídeo da Linnea, mas sim muitos marmanjos que queriam ver um pouco mais da Trash, a sua personagem em Retorno dos Mortos-Vivos. Dessa forma, muitos homens ficaram curiosos para saber mais sobre ela, para ver mais ela. E alguns anos após o Retorno dos Mortos-Vivos, seguindo essa linha do horror e de filmes B, a Linnea estrelou mais dois filmes, ambos em 1988, que foi Night of Demons, em que ela ficou muito famosa pela sua roupa rosa e a sua maquiagem no rosto, num visual bem diferente do que ela tinha lá no Retorno dos Mortos-Vivos, né? A sua personagem em Retorno dos Mortos-Vivos tinha o cabelo curto, rosa, né? Algumas pinturas no rosto, como se fossem tatuagens. Já a personagem de Night of Demons, ela usava uma roupa mais provocativa, como se fosse uma boneca, cabelos loiros, então ela voltou a usar seus cabelos loiros lá da época de modelo. E ela conseguiu um destaque muito grande nesse filme, que também apelava tanto para a sensualidade dela, como para o humor. Então, assim como O Retorno dos Mortos-Vivos, uma pegada desses filmes B, uma pegada desses filmes que a Linnea participou,
Era o horror misturado com humor e também com a sensualidade. Dessa forma, essa mistura de elementos fazia sucesso. E caminhando na onda do Retorno dos Mortos-Vivos, muitos homens foram assistir Night of Demons para ver a sua musa Linnea Quigley. Nesse mesmo ano foi lançado um outro filme, também explorando esse lado mais slash, do terror B, do sangue, das motosserras, e da Linnea com a sua sensualidade, que foi Hollywood Chainsaw Hookers. Então, no título do filme já faz menção à motosserra, Chainsaw. E esse filme já tinha uma categoria 18 anos. Ele já era para um público que estava esperando esse apelo sexual mais forte. Então, nessa altura do campeonato, o terror, o horror, que era mais raiz lá em Retorno dos Mortos-Vivos, já estava se perdendo. E esses homens já estavam buscando outras coisas. Estavam mais preocupados com a performance sensual da Linnea do que a sua participação em filmes de terror ou uma história convincente. Até porque esses filmes eram todos galhofas, eram filmes feitos justamente para que as pessoas não levassem eles a sério, e sim curtissem ali uma história bem maluca, exagerada, e realmente uns filmes assim bem simples, mas que, como já disse, ao longo dos anos se tornaram cult e tornaram a Linnea Quigley como uma das principais Scream Queens dos anos 80. Aí, após os anos 80 e essa onda dos filmes de terror B passarem, o pessoal esqueceu um pouco da Linnea, mas ela continuou no cinema, ela continuou participando de séries, de filmes. Já nos anos 90, após diversas participações na televisão e também em filmes de baixo orçamento, filmes independentes, a Linnea ela passou para o outro lado, Ela começou a escrever, tanto que ela publicou um livro autobiográfico, relembrando esse sucesso dos anos 80 e das suas personagens icônicas, além de todos os bastidores nos filmes de terror e todo o nicho que ela conquistou, diversos fãs, uma legião de fãs que é muito fiel à Linnea Quigley até hoje, tanto que no YouTube tem diversos vídeos sobre ela e com diversas participações suas em eventos, em entrevistas, em podcasts. Muita gente ainda lembra com carinho do seu sucesso lá dos anos 80, o que faz com que ela ainda esteja viva na memória das pessoas e dos fãs desses filmes. Aproveitando essa fama, com o tempo ela se tornou também uma ativista do direito dos animais. Talvez ela não seja lembrada como uma das grandes atrizes de Hollywood, ela não atingiu um estrelato, um sucesso como as principais estrelas do cinema, mas ela teve um impacto no gênero de terror sim, tornando-se um nome eterno no mundo do terror. Sua presença, atitude e carisma ajudaram a definir um estilo e uma era do horror cult. E para os fãs do gênero, ela sempre será a rainha do cinema trash. E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Lembravam da Linnea Quigley? Talvez não lembrasse o nome dela, mas talvez lembrasse da sua participação em Retorno dos Mortos-Vivos. E deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo e se vocês assistiram esses filmes. Se vocês não conheciam a Linnea, procurem os vídeos, vale muito a pena conhecer seu trabalho lá nos anos 80. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho, deixe um hype, a sua ajuda é muito importante para que possamos continuar a crescer aqui no YouTube. E eu espero vocês no próximo vídeo de Histórias de Músicas. Até lá e tchau, tchau.